Olá, muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Papo de Patente. E aí, gente, como vocês estão? Olha só quem chegou nesse pod. Eu, Larissa Gomes, novamente. Hoje, sendo a host, entrevistando ela, Thalita. Eu? E ela, Laiane. Achei que tinha ter convidado. Mentira, é nós mesmos. Nós somos as convidadas de hoje, vai ter um papo muito legal aqui, tá? Vamos conversar sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre tendências para 2026. E aí? Pra cima. Bom Vambora. dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sei que hora que você tá assistindo. Nós não sabemos o que vai acontecer, a gente não tem roteiro, entendeu? Tô sem MyPage, tô sem roteiro. Tamo aí, Tô vambora. Ó, separei algumas perguntinhas aqui, vou lendo pra não me perder. A primeira. Empreender em 2026. Ainda dá tempo pra começar do zero e ter bons resultados ainda esse ano? Bora lá, Thalita. Sempre. Sempre dá tempo de começar. A gente sempre entende, a gente aconselha a sempre começar. Qualquer que seja o mês do ano, qualquer que seja o dia da semana, comece. Só não fique guardando aquele sonho com medo de empreender. Só comece que depois você tem o sonho de usar o chão. É isso aí, começar sempre, sem medo. Ótimo. E aí, eu vou fazer a pergunta pra você e aí depois eu faço a mesma pergunta pra você, porque eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Combinado. Claro. Democrático. A minha opinião é igual a dela. A minha sempre é igual a dela. Na sua visão, hoje, quais são as principais oportunidades de negócio para as mulheres em 2026? 2026 é um ano muito caótico, mas muito positivo, depende da qual atmosfera que você vai analisar do mercado. Nós temos em um só ano, dentro de um só país, nós temos a Copa do Mundo, né, que está chegando e batendo na porta aí, nós temos as eleições municipais e estaduais do nosso país, né, cada estado tem seus candidatos, mas nós temos aí algum mercado aí, próximo e aberto e próspero para começar. Eu acho que dentro desse ano, vamos falar de 2026, você pode pensar algo ligado a o que o político vai precisar na sua campanha, ou o eleitor precisa receber naquele período, ou sobre a Copa do Mundo dentro daqueles meses. Quanto que dura a Copa do Mundo, que eu não sei? Um mês. Vamos colocar um mês, dois? A gente se prepara para a Copa e o pós-Copa. Uhum. E a gente tem que pensar em todas as alternativas do cenário. Se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, se não for para as quartas, qual o país favorito fora o Brasil? E eu acho que dá para, dentro desse ano, investir nesses dois cenários comerciais que a gente tem no país. Uhum. E você, Laiane? Eu acho que para além de tudo isso que a Thalita falou, que é muito válido, é estudar o mercado e entender, né, como que tá acontecendo. Tem que ficar de olho em tudo que tá acontecendo. Porque o tempo inteiro tá tendo tendências. Uhum. Quando a gente menos esperou, surgiu o Morango do Amor. E virou Sim, e tá boom. voltando de novo, né? Então, a gente tem que ficar atento a toda e qualquer tendência. Não é uma coisinha bobinha, é uma coisinha simples. O tempo inteiro tá lançando novas tendências. E é aí que nascem as grandes oportunidades. Por isso que tantas empresas nasceram na pandemia. Então, é ficar atento, usar o máximo que puder da Copa. Use e abuse. O Brasil saiu, tomara que não, mas o Brasil saiu, use e abuse de todos os outros países que estiverem lá. O próximo favorito, né? O próximo favorito, o campeão não importa. E o brasileiro tem um jeitinho, né, de fazer uma comédia, fazer uma piadinha. Então, usar disso mesmo, da nossa criatividade pra usar e abusar de tudo que tá acontecendo. Bom, eu, né, no meu lugar de fala, não tem como não falar da internet, né, gente? Sim. Empreender, independente do que for, de como for, as tendências sempre estão voltadas para a internet. Então, se eu posso dar um conselho, começa na internet. Mas eu não sei o que postar, começa assistindo, começa consumindo, estudando também na internet, olhando referências, pessoas que você se inspira, que estão na mesma área que você, ou que você tem vontade de empreender ali naquela área, mas você só vê as pessoas, começa a ver como que elas começaram. As meninas falam muito disso, a Boca Rosa começou dentro de um quarto na favela. Eu acho que tem muito aquela questão de copiar, trazendo a sua personalidade. Uhum. Tem aquela frase clichê do nosso país, aqui nada se cria, tudo se copia, mas você transmite a sua personalidade. Então, se eu vou vender cosmético, claramente eu vou me inspirar na Boca Rosa. Se eu vender perfume, claramente, eu vou até excluir a Virgínia, eu vou me inspirar na Gabi Brandi. A Gabi Brandi está lançando um perfume agora, assim, como um marketing totalmente oposto do marketing da Virgínia, e que também vai dar certo, talvez seja uma personalidade mais parecida com a sua. Uhum. Eu acho que a internet ainda dá para empreender sem internet, isso na meu ver, né, minha opinião, mas assim, você vai criar um caminho mais difícil aí, não é impossível. A internet facilita a nossa estrada, né, facilita muito. Inspira muito também, e tem muita referência, né, então usar Sim. disso. E qual dica você dá para quem
tá com um projeto, já tem um projeto, mas não tira do papel de jeito nenhum. Eu tava falando até na aula que a gente estava dando agora mais cedo, que não tem sonho sem preço, né? A gente tem que saber o preço do nosso sonho. Então, a gente tem que saber o preço da nossa empresa. Quanto vai custar essa empresa? Eu tenho uma ideia mirabolante. Quem foi que inventou o morango do amor? Maria. Maria inventou o morango do amor. Então, eu inventei o morango do amor. Vamos lá, no dia que a Maria teve a inspiração divina de fazer o morango do amor. O que ela precisou? Orçar para ver quanto ela ia gastar para fazer a primeira tiragem de morango do amor. Então, eu acho que o brasileiro ele é muito inteligente. Principalmente as mulheres. A gente se vira super bem, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem várias ideias. Tira do papel mesmo. Comece a executar do jeito que dá. Não fica problematizando porque tem que ser perfeito. Nós tivemos várias experiências no último curso, né, que a gente deu aula, de pessoas que não sabiam por onde começar. E tem empreendimento, gente, para todo ramo e para todas as idades. Nós tivemos alunas aposentadas que usaram de contar história para poder abrir uma empresa. Queriam abrir empresa para contar história para criança. Então, tudo você pode comercializar. Porque tem sempre alguém precisando de alguma coisa que eu não sei fazer. Todo mundo tá precisando, eu não sei fazer tudo. Então, alguém vai precisar do meu serviço. Seja para eu vender ele no curso online, seja para eu poder falar sobre ele de graça na internet, porque isso vai converter em cliente em algum momento, porque a gente fala sempre pensando muito no dinheiro. Mas a gente vai convertendo, vai criando posicionamento, tudo isso na internet, e sempre tem alguém que não sabe o que eu sei. Da mesma forma que a gente aprende o tempo inteiro. Perfeito. Eu acho também que uma coisa que facilita muito hoje em dia, acaba que ele tá um pouco banalizado, mas o ChatGPT, a inteligência artificial em si, é uma ferramenta que, sabendo ser usada, dá para crescer e desenvolver muito. Então, se eu tenho muitas ideias, eu não consigo organizar elas, coloca lá no chat, fala, chat, organiza para mim o que eu tenho que fazer primeiro, depois qual que é a segunda parte e qual que é a próxima etapa, que ele vai conseguir te dar um guia ali para você saber norte, né? como começar. É uma dica que a gente usa o ChatGPT com inteligência, com coerência, não é errado. Tem gente que fala, porque se você usa o ChatGPT, você não tem profissionalismo. Tem que saber usar com inteligência. Você tem que saber usar ele para ele te ajudar a se organizar no seu pensamento, não pensar por você, até porque ele não pensa, Sim. Ele é uma máquina. E tudo que não tem o seu coração não é empreendedorismo não tem a sua de verdade. personalidade, né? E depois que eu comecei a mandar áudio pro ChatGPT, tudo mudou. Porque eu penso muito rápido. Sim. Não tanto quanto a Thalita, porque a Thalita pensa no Mas nível eu sou fora da curva. 275. Mas, às vezes, eu não consigo falar tudo que eu tô pensando. Então, ou digitar, né? Se expressar as palavras. E eu mando um áudio pra ele e falo, deixa eu te contar a minha ideia. Eu tô pensando nisso. Organiza pra mim? Nisso. Eu vou falando tudo disparadamente. Falo, organiza, me ajuda a pensar como que eu vou explicar. Até porque, falando de negócio, como a gente trabalha, às vezes eu preciso explicar pra vocês uma ideia que eu tô tendo e eu não consigo falar. Aí eu fico assim, eu quero falar isso. Eu não sei. Será que elas vão entender dessa forma? E não vai entender. E às vezes, vocês me conhecem, vocês sabem que eu me perco na hora de explicar. Porque eu não consigo raciocinar na minha cabeça. Então, usar isso ao nosso favor. Ele organiza pra mim a ideia e eu consigo falar o que eu quero. Então, a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor, sempre. Perfeito. Concordo. E aí, continuando nesse gancho de empreender e tal, qual que é em qual parte do empreendedorismo, para quem tá começando, que a pessoa já tirou do papel, já começou a fazer tudo, em qual etapa desse processo vocês acham que a pessoa tem que começar a se preocupar com o registro de marca? Eu tenho certeza que desde o início. Porque quando nós empreendedores, primeira coisa que a gente pensa é o nome. A gente tem ideia. Tá, vou vender capinha de celular. Como vai chamar a minha empresa? E a primeira expressão de personalidade de uma empresa, ou de empreendedorismo, ou de um empreendedor, é a marca. É a primeira expressão da sua personalidade. Mesmo se ela levar o seu nome, é muito mais personalizado ainda se ela levar o seu nome. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que defender a primeira ideia. A primeira personalidade. Qual que é a porta que abre para o empreendedorismo? É o nome. O que eu vou vender? Tal empresa. Então, é nessa hora que a gente precisa de registrar. Por ser um processo bem moroso, quanto mais rápido você iniciá-lo, mais rápido você tem a certeza que você pode usar a marca. E evita muita coisa, né? A gente tem uns 15 dias que a gente está com uma cliente que está abrindo uma empresa junto com a mãe dela, que ela já mandou 200 nomes pra gente consultar. Foi com ela, não precisa preocupar, mande todos os nomes, porque ela não fez identidade visual ainda. Ela tá fazendo todo um rebrand da marca, ela já percebeu que o nome que tinha antes, que era um nome usado há muitos anos, não pode ser usado e não pode ser registrado, não cabe mais, então ela tá fazendo, enquanto ela
contratou uma equipe de marketing, enquanto ela conversa com a equipe de marketing, ela está conversando com a gente. Está resolvendo a contabilidade, mas está pensando no nome, porque ela só pode bater o martelo em tudo quando tiver o nome para já dar entrada no processo de registro. E é muito bom quando a gente vê uma empresa que já começa preocupada com isso, antes de qualquer coisa. Antes de preocupar se o dinheiro vai cair no meu CPF e eu vou ter que pagar um imposto de renda, por exemplo. E antes nome até da principal. identidade visual, né? Todo profissional de identidade visual, né? O que faz identidade visual, que vende esse trabalho para o cliente, ele deveria já instruir a importância de personalizar e de proteger o próprio trabalho. Porque se eu faço uma identidade visual, se eu sou a empresa que faço a identidade visual, eu tive um puta trabalho com aquela pessoa para expressar a personalidade do que ela queria para aquela marca. Ela me contou a história e foi eu que criei aquela arte. Eu Ser sou designer é artista. literalmente criar, né? E eu sou artista. Então, eu acho que vocês profissionais que criam identidades visuais, já ou colocar no pacote de vocês, ou fazer parceria com empresas de registro de marcas, ou deixar claro para o seu cliente que acabei de entregar minha obra-prima, proteja ela. Porque se você perder, você vai ter que me pagar tudo de novo, me fazer uma nova para você. Porque ela vai ficar tão foda, meu trabalho é tão bom, que protege, que o povo vai querer copiar. Agrega muito valor, né? Muito. Verdade. Tanto Protege, ao design, né? quanto a pessoa que está contratando o serviço. Concordo. Tem uma pergunta aqui que eu acho ela muito boa, eu quero muito ouvir a resposta de vocês. Se você estivesse começando hoje, com o cenário atual, o que você faria diferente? Eu teria... Pode falar. Vai. Não, ela perguntou Não, pra você você. vai, não. Não, ela perguntou pra você. Vou comer um rato. Pode As duas, eu acho. falar. Vou comer um rato azul, vai. No cenário de hoje, eu teria menos vergonha de aparecer na internet, porque hoje, de fato, eu sei o quanto isso faz diferença. Porque no começo eu tinha muito medo, muita vergonha de aparecer, e no cenário atual eu sei o quanto isso faz diferença. E profissionalmente falando, linkando com isso, eu entendi, e a gente vê todos os dias com as métricas dos nossos perfis, como que a gente conseguiu crescer depois que a gente, de fato, começou a colocar a cara a tapa e ir. Então, assim, ir mais pro digital. Que a gente fez muita coisa no boca a boca, que é muito bom, e que, graças a Deus, a gente consegue muita coisa. Mas eu acho que ido mais pro digital, chegado mais antes. E você? Eu acho que eu não tentaria fazer tudo sozinha. Eu, de verdade, teria colocado mais braços nesse povo aí. Desde o começo. Desde o começo. Eu teria me cercado dos profissionais que nós temos hoje. Lá atrás. Porque aí nós teríamos, né, dado menos murro em ponta de faca, perdido menos tempo, perdido menos dinheiro. Porque quando a gente... eu consigo fazer. Realmente a gente consegue fazer, mas é com excelência? Realmente é profissional? E aí eu concordo com tudo que a Lai falou e complementando, eu teria, até para o digital, até para colocar a nossa cara, eu teria contratado uma empresa de marketing desde o início. Eu teria investido, às vezes, menos em blazer e mais uma empresa de marketing. Perfeito. Entendeu? E talvez se a gente tivesse se cercado das pessoas certas desde o início, a gente teria chegado em outro quebrado a vergonha mais rápido. Entendeu? Eu acho que perfeito. Acho que foi um complemento perfeito. Nossa, gente, que isso? Amei. Eu tava curiosa e gostei. Você parecia dar Zoom Mídias antes? Olha, depois eu digo pra vocês na empresa de Ai, marketing. que pena que eu sou caçula de nós três, gente. Eu comecei depois. Existe uma conquista que você considera um divisor de águas da sua carreira? Vai parecer... clichê. Loucura. Ai. Que eu vou falar. Mas... a maior conquista que eu considero um divisor de águas foi ter encarado absolutamente, tipo assim, do zero, abrir a empresa. Ter começado. Talvez mim, a conquista seja coragem. A maior conquista, pra mim, sabe? Foi ter ido. Simplesmente. Com a cara, com a coragem e com tudo que a gente não tinha. Depois disso, foi... entender que foi uma brincadeira que eu fiz no meu Instagram e que hoje a gente até recebeu uma outra mensagem que depois vocês vão saber, é entender que uma coisa que a gente falou é que esse cadeado que tá aqui, esse que fica aqui, é o cadeado que a gente quer que ele esteja conhecido em todo o Brasil e hoje a gente é muito reconhecida por ele, as meninas do cadeado, as meninas de azul, as meninas da patente, mas assim, falando da patente, que foi a primeira empresa que a gente foi mesmo com cara e com a coragem, eu acho que o maior divisor de águas foi justamente esse, ter tido a coragem de ir.
com todos os nadas que a gente tinha. E você? Depende da pergunta. Qual foi seu... que eu fiquei aqui. Tô em êxtase. Peraí. Qual foi o seu divisor de águas? Olha, eu vou falar agora bem pessoal, porque eu acho que profissionalmente minha dupla ela é perfeita. Eu acho que foi tempo com meus filhos. Eu acho que quando eu consegui entender que eu vou numa apresentação de escola, que eu busco na escola, que eu almoço com eles quando eu quero, que eles fazem parte do cenário da nossa empresa, eu acho que minha maior conquista foi essa, porque era isso que me pegava no CLT. Ser dona do seu tempo, né? Eu posso simplesmente, eu não vou trabalhar amanhã, amiga, porque eu vou trabalhar de casa, ou não vou trabalhar mesmo, segura as pontas aí, porque ter dupla ajuda muito também. Segura as pontas aí que eu não vou trabalhar, porque eu vou ver a apresentação do Jorge. O Jorge passou por uma peneira do time de futebol, fui lá ver. E isso há 10 anos atrás, lá naquela empresa que eu já contei pra vocês aqui, que sugava minha alma, igual um dementador, eu não poderia jamais pensar em uma apresentação de escola, porque eu nunca chegava a tempo em nenhuma delas. Uhum. Então, eu acho que a minha maior conquista pessoal, fora a conquista empresarial, como empresária, mas como pessoa, minha maior conquista foi tempo de ver meus filhos crescerem e inserir eles dentro da nossa empresa. Isso, para mim, foi muito importante. Já tivemos evento esse ano em São Paulo? Já. Teremos mais até o fim do ano? A gente divulgou uma agenda muito complexa esse ano, com vários estados e várias cidades. Só que a gente, reavaliando o nosso posicionamento e as opções que a gente tem pela internet, eu acho arriscado confirmar os estados e as cidades que a gente vai estar, porque nem todas as palestras vai nos caber. Ou a gente está pequena demais para aquele evento ou grande demais. Então, a gente está reposicionando. Tá peneirando ali. Todos os eventos são maravilhosos. Obrigada a todos os contratantes pelo convite, confiança no nosso trabalho. Mas a gente precisa, às vezes, eu falo que eu tenho muita raiva, não sei se a palavra é essa, mas eu tenho muita tristeza de ficar só com o foguete no terré, essa frase, foguete no terré, foguete no terré, foguete no terré. Parece que você nunca pode parar para pensar. Parece que você sempre tem que estar entregando 100%. E eu gosto da analogia da flecha, porque eu falo que a gente impulsiona para trás e quando solta ela vai mais forte para frente. Sim. Então a gente vai reavaliar, né, Lai? Sentar e reavaliar toda a agenda desse ano para ver se realmente cabe esse tanto de palestra dentro desse ano, se é isso que a gente quer mesmo. A gente está com um projeto muito legal de fazer o nosso evento. Eu ia falar também que vocês estão muito inseridos no contexto da cidade de Contagem mesmo, Sim. né? Vocês estão abraçando a cidade mesmo. Está muito inserida esse ano, e acho que Deus foi conduzindo a gente na educação. A gente sempre gostou de dar palestra, sempre gostou de dar aula, sempre gostou de dar workshop, mas esse ano a gente está formando educadores financeiros, formando assistentes administrativos, formando funcionários de marketing, né? Pessoas com curso de marketing. E a gente está com um projeto muito legal com a prefeitura da nossa cidade. É o projeto Na Rota. Isso, Na Rota Empreendedorismo, que é formar empreendedores. Então, a gente vai se dedicar bastante no Na Rota, e aí vamos pensar em qual estado vamos levar o Na Rota agora. Então, a gente está só reformulando Por mesmo. enquanto, a rota é aqui. Por enquanto a rota tá aqui meio que pertinho da gente. Tá próximo de vocês. Mas que não impede a gente, e é o que a gente prega muito no que a gente fala, né? Que não impede a gente de reformular a rota quantas vezes for necessário, de repensar, de talvez ir ou não em qualquer lugar. A gente tem que se sentir bem e ter a liberdade de escolha mesmo. E o digital, ele consegue deixar a gente presente sem estar presente. Então, talvez a gente não consiga ir naquela palestra, naquele estado, não é por vontade de não ir também. É porque eu optei em voltar a estudar, a Laine optou também em voltar a estudar, então agora a gente tem horário, tem faculdade, tem aquela loucura. E aí talvez a gente não consiga estar fisicamente, mas nós vamos cumprir toda a nossa agenda, nem que seja online, entrar numa chamada, mandar um vídeo para vocês, mas a gente vai cumprir com toda a nossa agenda, não necessariamente presencialmente todas elas. E esse ano nós vamos, no final do ano, a gente volta para contar para vocês, mas a gente está testando um novo formato de algumas coisas que a gente quer, de estrutura. Refazendo a rota mesmo. Refazendo, então no final do ano a gente conta para vocês, para ver se deu certo também, até para poder incentivar, influenciar vocês. Então a gente tá sempre, às vezes as pessoas veem a gente muito palestrando, dando aula e acha que a gente já sabe tudo, né? Mas a gente testa formatos o tempo inteiro pra gente. A gente estuda o tempo inteiro. Então nós estamos testando novos formatos e a gente conta pra vocês no final do ano. Isso. Incrível. E
Eu quero saber um pouquinho sobre o INPE, atualizações, Ai, registros. Jesus, toma conta. Vocês acabam que vocês estão também na área da educação, na área de Sim. formar empreendedores. Vocês estão falando sobre marcas e empresas o tempo todo e é um assunto que não cansa, né? Não Todo para, mundo quer saber sobre como eu faço para registrar minha marca, qual que eu preciso fazer, o que está acontecendo, qual que é a atualização, qual que é o prazo. Conta aí pra gente, pra quem tem a vontade de registrar, esperou até 2026, não registrou até Olha hoje. lá, Lai, pra você Se contar. começar lá. agora, o que tem que fazer e A como Lai tá? vai olhar ali, conta, eu olho e conto. Então vamos lá, gente. Para começar, teve alteração nas taxas do INPI, tá bom? Já vou para iniciar o processo hoje, a taxa é de R$440. Repetindo, era 142. Passou a ser? R$440. Então, se você não registrou ainda, aguarde, porque vai aumentar mais. Então, corre e já registra antes que aumente de novo. Porque o NPI, assim, tá desenfreado em aumentar as guias. E tiveram muitas empresas que fizeram vários registros de marca, teve golpe, então por isso o INPI mudou a forma dele de cobrar, né, as taxas, aumentou o valor de muitas taxas, retiraram algumas taxas. Vou falar agora. Né? Eu acho que ele compensou, ele aumentou a taxa inicial, mas ele eliminou a última taxa. Então, não tem taxa de certificação mais. Uhum. Então, ele aumentou a inicial para evitar golpes, Sim. né? Porque tinha empresas, por exemplo, registrando 50 marcas no mesmo dia, ou seja, elas estavam roubando ideia das pessoas, registravam aquelas ideias, depois te vendia a sua própria marca. Olha. Infelizmente, né? É o jeitinho do nosso país. Então, aquela guia que tinha que tirar lá no finalzinho do processo... Não tem mais. Para certificar, acabou. Acabou em março desse ano. Isso Bom, nós hein? estamos em março, ainda é fevereiro. É. Entrou mais ou menos em vigor a lei no ano passado, mas que a gente entendeu que funcionou foi a partir desse ano. Muito bom, porque o que tinha de gente que não E aí pagava... eu vou repetir, quem já fez, infelizmente, o que é para trás nós não conseguimos resolver. O INPE não vai devolver o dinheiro porque ele mudou a lei, é para frente. Não adianta me ligar pra gente, ficar mandando mensagem, falando, mas pagou, o certificado tá na sua mão, vida que seguiu. As próximas marcas não vão pagar mais. E é isso. Eu amei essa novidade, tá? Que não precisa pagar no final. Não precisa pagar no final, mas aumentou a guia inicial por uma questão de proteção mesmo. Sim. Que aí quem quer mesmo, Sim. faz mesmo e vai até o final para defender sua marca. Exatamente. Muito bom. Agora vamos para outra pauta. Estamos no final do mês de março. Eu não sei quando eu tô vendo esse vídeo. Eu tô vendo esse vídeo de abril, quando você tá falando de março. Tô gravando em março, com licença, hoje é dia 30. Mostro pra você que hoje é dia 30 de março. E aí, mês das mulheres? Eu tenho 2 observações muito importantes. A gente tá cansada de ser forte. Eu acho que as mulheres estão cansadas de ser forte. A gente precisa não precisar ser forte. Porque nós somos fortes, nós sabemos. Deus dá a gente uma dádiva para ser, inclusive, mais forte que os homens. Mas a gente está cansada. Acho que está precisando deixar a gente em paz. Então, eu acho que, indiferente de empreendedora, de CLT, de dona de casa, gente, por favor, para ter Dia das Mulheres, a gente tem que estar viva. E a gente tem que, inclusive, ser defendida por uma minoria de homens que ainda vale a pena ser chamado assim. Então, acho que o mais triste para mim desse mês foi muito difícil ser mulher no nosso país, no mundo, mas falando da nossa realidade, foi um mês muito triste. Foi um mês que sangrou muito pra gente como mulher. E quando uma mulher sangra, todas vão sangrar juntas. Então... A gente, várias vezes, nós, até aproveitando para poder falar, várias vezes a gente pensou em como que a gente falaria sobre o mês de março. E acabou que a gente teve essa oportunidade que a gente não imaginava que nós teríamos. A gente pensou várias formas que a gente falaria, até para homenagear, porque nós somos uma empresa formada por mulheres, né? A gente trabalha para o empreendedorismo feminino, e não só falando de empresárias, né? De mulheres, todas nós. É muito triste, e a gente vê histórias todos os dias de todas as mulheres próximas a nós, com coisas veladas ou não, explícitas ou não, no jornal o tempo inteiro. Todos os dias, 1, 2, 3, 4 de nós morrem. Então, é muito doloroso e muito difícil. Então, querendo só aproveitar isso para fazer um apelo mesmo a todas as mulheres que assistem a gente, que vamos nos ajudar. Vamos nos acolher. Vamos proteger. Vamos nos proteger, porque é só a gente pela gente, no final das contas. E esse negócio de ninguém soltar a mão de ninguém, tem umas que estão soltando, tá? Então, segura a mão da sua colega do lado. Então, segura a mão da sua colega, presta atenção no que está acontecendo em volta. Não é clichê falar disso, porque acontecem coisas o tempo inteiro. Sim. E a gente vê coisas acontecendo o tempo inteiro. Então, vamos estar um pouquinho mais atenta a isso. Vamos cobrar de todo mundo. Esse ano é um ano de eleição, então vamos cobrar. Vamos eleger mulheres, né? Vamos eleger mulheres, vamos aproveitar esse ano, vamos colocar mulheres
né, em posicionamento, lugares de posição e de poder, para que, quem sabe, assim, a gente tenha um pouquinho de voz ativa. Eu acho que completando e trazendo para o lado empresarial agora, vamos consumir do empreendedorismo feminino. Então, se você puder escolher entre uma marca que seja de um homem ou de uma mulher que está começando agora, que é dona de casa, mas que está empreendendo com uma renda extra, por mais que vai ser um pouquinho mais caro, vai nela, confia nela. Não que os homens não tenham que trabalhar e não tenham que ter dinheiro, pelo contrário, quanto mais vocês ganham dinheiro, mais vocês vão honrar as mulheres de vocês mesmos. Mas a questão daquela mulher que você sabe que está passando por alguma situação, às vezes acabou de sair de uma situação de risco, de violência psicológica, física, patrimonial. Então, vamos tentar nos apoiar também no empreendedorismo, também naquele local, também naquela sua vizinha. É um pouquinho mais caro só, mas se não for doer tanto no seu bolso, faça essa diferença, que eu acho que se uma empreendedora indicar a outra, talvez você não consiga consumir da sua amiga, mas você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode indicar, porque depois que deu certo, é clichê você falar que era minha amiga, mas tem que ser agora. Tem que ser agora quando a mulher tá tentando. Então, assim, vai lá e curte. Não é só curtir, não, é comentar, nem o emoji, é fazer uma frase, sabe? É indicar, é postar no seu stories. Vai só 24 horas, não vai atrapalhar a sua grade. Mas talvez você não precise do produto que eu te venda. Mas se você tem 10 seguidores e um me notar, eu vou ficar muito feliz. Então, mas eu tenho poucos seguidores. Se você tem diferente dos meus, já tá valendo. Então, assim, compartilhe da empresa da sua amiga, da sua vizinha, da sua prima. Vamos quebrar essa competitividade entre as mulheres e vamos se ajudar. E tem mercado para todo mundo. Pode ser a mesma profissão que a gente, não tem problema. Tem mercado, tem público, tem mar para todo barco navegar. E é isso. E a rota tá com a gente. Eu acho que é um tempo de muita reflexão e é impressionante como que a gente fala as coisas e ainda as pessoas acham que, mas isso tá ultrapassado. Não, é muito real, tá acontecendo. Em 2026 ainda tá acontecendo. Ontem, né? Tem muita violência. Saiu essa semana a notícia que oficialmente a misoginia é crime. Não pode falar, né? Crime. E citar a violência contra as mulheres. Exatamente. Por favor, você é um criminoso se você faz isso. Merecemos respeito, todos os tipos e formas de mulheres que existem por aí, todas as mulheres merecem ser respeitadas, eu acho, em todos os cenários, independente no cenário político, no cenário família, a filha merece respeito, a mãe merece respeito. Todo mundo veio de uma mulher, né, gente? Começa aí. A enteada merece respeito, todo mundo merece respeito. Eu acho que é muito cruel quando você nasce num cenário onde que tem muitos homens com opiniões de homens, convivência de homem, e aí você cresce uma mulher com clareza de ideias, com informação, e você tem um pensamento completamente machista. Essa ideia que você tem que tá tudo bem com as mulheres do nosso país, não tá, é da sua cabeça? Ou foi um homem que falou pra você que tava tudo bem? Sabe? Se você olhar pro lado, você sempre vai ver uma mulher que já sofreu qualquer tipo de assédio. E um homem nunca conheceu outro homem que é abusador. E não é todo homem, mas é sempre um homem. Sempre. Então, assim, eu acho que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se respeitar e entender que todas merecemos um lugar ao sol. E todos merecemos o descanso da sombra. E é isso. E aí, falando também desse cenário de mulheres, vamos falar um pouco das mulheres mães que estão chegando aí também. Dia das Mães, em maio. A gente tá aqui, ó, entre o mês das mulheres, a Páscoa e o Dia das Mães. Esse episódio, ele fez tudo ao mesmo tempo, porque ele vai sair em abril. Ele tá falando de março e ele tá falando de maio. Ele vai fechar março, vai ficar em abril e vai abrir processo pra maio. Exatamente. Isso. E aí, Thalita, como foi empreender com a maternidade? Lá no começo, e como tá agora? Eu já empreendi, tem mães que empreendem mais cedo, né? Eu comecei a empreender, meu filho mais velho tinha, acho que 8, né? Não, acho que ele tinha 6. Piquititinho. Ele tinha 6, não, mentira, tinha 4, o Jorge era bebê, ué. E aí, só que eu mesclava entre o CLT e o empreendedorismo, e sempre fazia um freelance aqui, um freelance lá, e tá. E aí, foi na pandemia que foi 100%. Então, a pandemia foi 2020, o Jorge nasceu em 2013, 3,7, eu tinha 7 anos. O meu caçula tinha 7 anos, né? Hoje ele tem 13. E o mais velho tinha, no caso, então, 10, porque ele tem 17. Eu falo que o homem, na sua grande maioria, e eu não vou generalizar, mas na grande maioria, o homem acorda cedo, aí a marmita dele já tá pronta, e aí o uniforme dele já tá limpo, passado, cheirando, comfort, ou downy, e aí ele vai trabalhar na paz do Senhor Jesus Cristo, e ele volta na mesma paz que ele foi. E aí ele volta cansado, porque ele trabalhou o dia todo, e ele tem o direito de não fazer nada, porque ele trabalhou o dia todo, ele tá cansado. Só que quando ele saiu,
a mulher ficou em casa. E aí, quantos filhos ela tem? E aí, o que ela fez em casa? Porque a roupa não se lavou sozinha, a casa não se limpou sozinha, a comida não se fez sozinha, a marmita dele não foi sozinha lá, os ratinhos da noite fizeram, ela não é a Cinderela que ela faz assim. Então, eu falo que, na sua grande maioria, não é o meu caso, porque lá em casa a gente divide tarefas. A gente mora quase quatro adultos hoje, e graças a Deus eu tenho um marido que ele foge a curva desses homens que eu acabei de contar para vocês. Então, para mim, foi um pouco mais fácil do que de outras mulheres que eu já vi. Uhum. O meu marido consegue facilitar um pouco mais a minha vida para empreender e para estudar e para meter a cara e fazer tudo que eu faço, essa loucura que é minha vida, porque eu tenho uma base forte. Que eu escutei um dia deste uma amiga assim, mas é uma raridade, nem todos os pais ou maridos são assim. Porque ele teve uma base de criação de uma mulher muito forte Braba, também, minha né? sogra é braba. E ele foi criado pela minha sogra sozinha também, né? Ele é filho de mãe solo. Então, eu acho que ele traz essa base de dentro de casa. Uhum. Literalmente dentro de casa. É uma exceção à regra. Ele é uma exceção triste de uma regra. Porque lá em casa é tudo muito bem dividido. Tá os dois cansados, tá os dois trabalhando fora, os dois são pais. Mas eu vejo uma realidade de mães que tem 3, 4, 5 funções e ainda tem que trabalhar. Porque trabalhar é o ainda. Uhum. O trabalhar fora é o ainda. Porque muitas vezes tem que acordar 1 hora antes ou dormir 2 horas depois, porque tem que deixar a casa toda pronta porque o marido não vai ajudar. Sim. Então, Nossa. a minha maternidade, o meu empreendedorismo, ele é um pouco mais tranquilo, porque eu tenho uma boa dupla. Literalmente, eu tenho a Laiane, que é uma ótima dupla, e tenho o Iorra, que é uma ótima dupla. Então, eu estou cercada de 2 braços muito importantes. Quando eu preciso me ausentar do escritório por causa dos meninos, nunca teve anotações de que eu faço mais, você faz menos aqui. Não, nós não temos isso no escritório. Mas a cobrança pessoal, teve algum momento que você sentiu culpa? Sempre. Tipo assim, nossa, fui ausente pro meu filho nisso aqui. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sempre não, até um tempo atrás. Eu acho que hoje eu consigo entender que eu sou a melhor mãe que eu consigo ser para eles. Com as condições que você tem hoje, com o cenário Com de o que hoje. dá para fazer. Ainda faço melhor do que mais do que eu consigo. Porque muitas vezes a gente se esforça até para fazer mais do que a gente consegue. Uhum. Então, de verdade, eu já tive mais culpa. Hoje eu me libertei dela, eu entreguei ela para quem me Faz deu. até o que falou que não queria fazer, né? Então aí nesse ponto, quando eu tiver filho eu não vou fazer isso. Ah, Aí faz. Então isso aí eu acho que justifica a culpa, Sim, né? Falar, tá vendo? Eu tô que fazendo o que eu falei que eu nem não queria fazer. Viva a hipocrisia. Ah, Então vamos aproveitar esse momento, olha pra câmera e manda um recado pros seus filhos. Dadá, eu vou chorar, não vou mesmo, tô tentando não chorar. Esse episódio ela não consegue, porque eu tô o quê? Com autocontrole. Mentira, daqui a pouco eu tô chorando. Manda um bem que eu sou recado pro Davi. hipócrita. Não, peraí, deixa que eles mesmos falam. Põe aí pra Mãe, gente. você é uma Mentira. pessoa maravilhosa, um exemplo de resiliência, de garra, de constância, de amor, de carinho, de conforto. Me ensina tudo e mais a cada dia. Eu posso dizer que se eu sou eu hoje, é muito por conta de você. Então você é uma pessoa que muda as pessoas para melhor. Você bota a gente para cima, você orienta, você dá puxão de orelha quando precisa. Você é uma pessoa que todo mundo tinha que ter por perto. Seja como amigo, seja como parente, seja como mãe. E é um privilégio ser seu filho. Pronto, ainda não. Oi, mãe, tudo bem? Eu tava gravando isso pra falar o quanto que eu te amo. Acabei de voltar da escola e continuo no seu quarto. Eu só queria gravar esse vídeo pra falar o quanto eu te amo, o quanto você é uma mãe incrível. Sério, você é a minha inspiração. Obrigado por tudo, eu te amo demais. Obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que você faz por mim, pelo meu irmão. Você é uma mãe incrível. E você merece o mundo. Eu te amo muito e eu quero cada vez mais ser um filho melhor, que você merece muito. Você isso. já é, meu. Te amo demais, mãe. Feliz Dia das Mães! Tá, eu limpei aqui. Então, Ela chorou, tá? em Porque casa a marca gente tem que- conversa. Em casa a gente conversa, tô brincando. Muito obrigada. Chorei. Gente, se eu falar o rolê que foi, percebido. Olha, o Jorge é talito mesmo, né, menina? Por isso que eu te amei lá fora. aquela hora. É isso aí, vocês estão Oi, mãe, vendo? tô no seu quarto. É essa questão. Eu sou muito grata aos filhos que eu tenho. Eu sou muito grata a vocês, que um pouquinho minhas também, que eu sou mais velha, que mais velha, casa como mãe. E vocês são mãe deles também, né? E eu falo que eu divido a minha maternidade com várias pessoas, por isso que eu consigo ser essa mãe legal que eles falaram, porque eu tenho com vocês pra dividir. É bosta. E eu queria só aproveitar, Água. quando a gente começou a falar sobre... A gente queria fazer uma homenagem para algumas mães, no mês das mães, né? E a gente vai fazer uma homenagem, claro, mas nada mais justo do que a gente fazer a homenagem para a principal mãe que a gente tem dentro dessa empresa. Que, para além de ser uma
mãe que inspira a gente com seus filhos, você também é um pouco mãe nossa, é a mãe da nossa empresa, que nem, trata gente. tudo como Que mãe coisa, nossos hein? filhos. Ora, Então, ora. desde o primeiro dia, porque pra quem não muito sabe, desde o primeiro dia, ela falou vários nomes de várias pessoas, de várias mães muito legais, que a gente admira muito, que a gente poderia convidar, mas não existe a menor possibilidade de a gente convidar uma Gente. outra mãe, sendo que nós temos eu vou uma chorar. mãe Eu não que posso chorar, que eu tô inspira a fora do controle. gente Obrigada, meninas. todos os dias com Eu- a sua maternidade, com a sua força, com a sua garra, com a sua determinação, com tudo. E com a sua criação, que é igual você falou, né? Que você tá fazendo o seu melhor, até mais do que você consegue, dentro do contexto que a gente tem, dos assuntos que a gente acabou de falar, você está criando homens de verdade, sabe? Precisamos de mais mulheres que sejam como você, mais mães que sejam como você. Para que tenhamos mais Davis e mais Jorges. no mundo. Exatamente, que venham Nossa pra Senhora. curar dores nos filhos que elas mesmas sofreram, que elas mesmas viveram, sabe? Pra colocar nessa nova geração esperança, de verdade. Assim, eu acho que ser mãe não é fácil, tá, gente? Qualquer que seja a atmosfera das mães, não é fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe dos meus filhos, porque eu acho que eu só conheço eles como filho. Não é fácil ser mãe nesse cenário do país. Meus filhos foi ótimo. Não é fácil ser julgado o tempo todo, até para próprias pessoas. A gente viaja muito, graças a Deus, a Laiane, e de vez em quando você tá com a gente, a trabalho. E eu sempre escuto assim, mas eles ficaram com quem? Vai viajar sem eles? Eu tô trabalhando, entendeu? Me deixa. Me deixe trabalhar. E eu queria de verdade agradecer a minha maternidade, a vocês duas em especial, meu marido também, claro, as madrinhas dele, que são pessoas maravilhosas, mas o nosso dia a dia é nós três e o Iorra. Uhum. Eu deixo eles com vocês, eu deixo eles no escritório para me fazer uma coisa. Então, assim, uma mãe, nunca é uma mãe sozinha. Se ela é muito sozinha, apoia ela. Seja a rede de apoio de mamãe, porque vocês duas são minha rede de apoio, mesmo meus Ai, filhos estando meu grandão. Deus, Obrigado, eu que adorei, lindo. eu quero esse vídeo, inclusive, que eu expor eles na internet. Agora, eu quero que você olhe pra câmera, e não precisa falar pros Não. seus filhos não, tá? Fale pra outras pessoas. Eu quero que você fale Por favor. para as mães que estão assistindo a gente, por que que o mercado precisa delas empreendendo hoje? E por que que é importante que sejam elas, que são mães, que entendem dessa dor, que têm medo justamente pela Tá bem, maternidade. eles vão sair comigo. Quem vai dirigir é eu, tá? Toma cuidado. Rancor. Pode escolher. O perigo tá aí, ou é com ela ou é comigo. Pois é comigo com rancor, com ela aí. Ó, vamos lá. Eu acho que, mães, primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês inspiram o filho de vocês. E que não existe nada melhor do que o exemplo. Não adianta vocês falarem com eles, tentarem ensinar eles alguma coisa se vocês não derem um exemplo para eles. E eu acho que o mais importante, pode parecer clichê, mas é quebrar o ciclo das gerações de vocês. Então, quebra o ciclo de uma geração. Ah, mas a minha mãe era assim, a minha avó é assim. Você não é assim, você pode não ser assim. E tem uma frase que uma comadre minha que me admira também a maternidade dela, que é totalmente oposta da minha, mas me admira muito também, que ela fala que não é porque eu aprendi, que eu fui ensinada apanhando, que eu vou ensinar batendo. E aí, de vez em quando, dá uns pescotavos mesmo, acontece. Me pega no eixo aqui. Mas vocês precisam inspirar os filhos de vocês, as filhas de vocês, principalmente as filhas meninas de vocês. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de formar homens melhores, mas vocês têm uma responsabilidade ainda maior de criar mulheres fortes e mulheres que não dependam financeiramente dos seus companheiros ou de ninguém que seja. Então, quando vocês empreendem, quando vocês saem da casa de vocês, quando vocês levam um produto para dentro de casa, inserem as crianças de vocês e as filhas de vocês dentro do empreendimento, vocês mostram para elas que é possível, que dá para conciliar as duas coisas, que é possível vencer, que é possível criar você e mesmo assim empreender e trabalhar, e você inspira a sua própria filha e você quebra um ciclo, você quebra uma geração, você quebra um ciclo às vezes de violência psicológica, de violência financeira, você quebra um ciclo, qualquer que seja o ciclo da sua família, você quebra aquela crença. Então, empreender para as mulheres é ainda mais importante, porque a gente é que gera e a gente que leva o papel de mãe. Então, empreender para as mulheres é uma responsabilidade de inspiração. Eu acho que é isso que eu poderia dizer como mãe que empreende e para outra mulher que tem que empreender também. Que lindo! Gente, é isso. Então, eu quero aproveitar, já que nós temos uns minutinhos 15 ainda, minutinhos. que como esse episódio é um episódio que a gente queria falar sobre vários assuntos, cada uma de vocês olha para a câmera e alguma mensagem que vocês queiram deixar.
seja sobre empreendedorismo feminino, seja para mulheres, para encorajar alguém, alguma coisa que às vezes assim a gente não tem tanta oportunidade de falar sobre alguns determinados assuntos, que a gente consiga, né, incentivar outras mulheres ou qualquer outra coisa, qualquer mensagem que vocês queiram deixar sobre qualquer coisa. Uma coisa que tá mexendo muito comigo, com o meu psicológico nos últimos tempos, é em questão eu já falei um pouco disso no começo, mas sobre a inteligência artificial. Às vezes eu entro na internet e eu sinto que as pessoas estão perdendo a essência, porque tá tudo tão literalmente robotizado com a IA. Eu queria que vocês tomassem um pouco mais de cuidado com isso e humanizassem mais o conteúdo de vocês. Hoje em dia, existe não sei se vocês sabem disso, existe uma inteligência artificial que se você coloca a sua foto e coloca o texto, sua boca mexe e fala o texto. Ah, é marmota, eu já vi uns vídeos assim. Primeiro é feio. Primeiro deixa de ser feio. Primeiro, feio. Segundo, tudo que você está empreendendo, você está colocando um pouco de você ali. Quando você robotiza 100% isso, você tira tudo de essência. Você tira seu coração. E Sua personalidade. não convence. Até porque com os golpes, com as coisas que tem muito na internet, os golpistas, eles usam muito da inteligência artificial. Então, seu conteúdo acaba parecendo um conteúdo fake, um conteúdo de golpe. Não adianta ter acesso, você não vai ter credibilidade, entende? Eu queria fazer esse apelo de verdade. Você falou frases, né, coisas bonitas, inspiradoras, mas é um apelo que eu tô fazendo. Cuidado com a inteligência artificial. Coloca você. Ah, mas eu gosto muito de foto. Eu vou pedir o ChatGPT para passar 30 vezes a minha foto. Cara, contrata um fotógrafo. Faz um ensaio, sabe? Faz uma maquiagem bonita pra começar. Eu acho que se é seu sonho, compensa. Vale a pena. Investe em você, né? Vale a pena. Porque isso agrega muito valor à sua marca, à sua imagem. Principalmente é o que você quer falar, né? Vai te conectar de verdade com as pessoas. Esse é o Tapa de hoje. Tá. Eu, pegando o gancho dentro do empreendedorismo, eu acho importante vocês organizarem o financeiro de vocês para a vida pessoal, para vocês não ficarem dependendo das pessoas, dependendo de alguém. Quando você se coloca numa situação que seu financeiro está na mão do outro, você tem que se sujeitar a situações que talvez você não se sujeitaria se você tivesse condição de sair dali. Muitas pessoas estão dentro de uma situação porque não conseguem se sustentar saindo daquela situação. Então, não é hoje, não é amanhã, não vai resolver em 2 dias, nem 2 meses, mas comece a guardar R$50 por mês, esse mês deu para guardar 100, esse mês deu para guardar 10, mas guarde uma reserva de emergência, porque a emergência vai chegar, não tem jeito, então se prepara, dá um ponto à frente da emergência, que ela vai chegar, vai acontecer alguma coisa, com certeza, está todo mundo sujeito a isso, e a gente só se endivida quando a gente não se preparou. Então, começa a guardar R$5, no outro mês 10, no outro mês 25, até você tá podendo guardar 5.000. E aí, se acontecer qualquer coisa que você não aceite, em qualquer que seja o cenário, dentro da sua casa com seus pais, dentro da sua casa com seu marido, no seu trabalho, eu sou CLT, tô aguentando um assédio porque eu preciso desse emprego, mas se eu tenho uma reserva aqui para 6 meses, eu consigo sair para correr atrás de outro emprego. Então, assim, quem se organiza e quem guarda não participa de situações indesejadas. Eu acho que seria isso. Isso. E terminamos mais um Papo de Patente! Curte, comenta, compartilha. Manda pra colega, pra empreendedora, pra mãe. Manda pra todo mundo. Esse episódio é um episódio que nós abrimos o nosso coração pra falar com vocês. E novamente, se você tem uma história legal pra contar, acha que a sua história merece vir pra cá, manda um e-mail pra gente, conta a sua história. Quem sabe você pode ser a próxima entrevistada no nosso Papo de Patente. E esse ano a gente vai trazer, no mínimo, 3 empreendedoras. Então, a gente já tem 3 vagas durante o ano aí. Conta a história, por que você merece estar aqui, por que a sua história é inspiradora, por que eu mereço compartilhar, talvez, história de empreendedorismo feminino, ou de família, ou de casal, ou de mãe e filho, ou do seu próprio filho. Vem contar a sua história. O nosso, a gente vai deixar descrito aqui, mas o e-mail é papodepatente@gmail.com. E é isso. É isso. Até mais. Até a próxima.